de conversão e de nascer de novo. É necessário, que alguém ele morra para o mundo e tenha uma vida nova em Cristo Jesus. Louvado seja a Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, aqui no contexto, ele vai dizer que ele veio para o que era seus e os seus não receberam. Ou seja, ele veio para os judeus, para o povo escolhido, mas eles não se renderam ao Senhor. Os seus ouvidos estavam tapados, os seus olhos estavam fechados para enxergar a verdade. Mas o Senhor diz: todos aqueles que receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. O poder é o Espírito Santo da verdade. E ele vai dizer, não aqueles que nasceram da vontade do homem, da mulher, por esse relacionamento, mas da vontade de Deus. Não é filhos da carne, é filhos do Espírito. Louvado seja o nome de Jesus. O problema é que está, é no deixar tudo para servir a Deus, como naquela parábola. Que alguém encontrando um tesouro, ele vai e ele vende todos os seus bens e compra aquele tesouro para adquirir aquele tesouro. Porque na mente dele, se ele não tiver aquele tesouro, todas as coisas perdem o sentido para ele. Ele vai, ele vende tudo que ele tem e ele compra aquele tesouro e ele, com aquele tesouro ali pronto, ele está realizado, ele se sente realizado. Glória ao nome do Senhor Jesus. E esse novo nascimento, amado, ele é para todo mundo, para toda pessoa. Não existe exceção. Jesus Cristo, ele vai dizer para Nicodemos que necessário vos é nascer de novo. Ele está dizendo, isso é uma necessidade. A não ser que você não queira ver o reino de Deus. A não ser que você não queira entrar no reino de Deus. Aí não é necessário você nascer de novo. Mas se você tem esse desejo de entrar no reino de Deus, se você tem esse desejo de morar nas mansões celestiais, é necessário. É uma necessidade você nascer de novo. Não é o religioso que vai entrar. Não é o religioso, não é aquele que fala, eu tenho religião. Não é aquele que vai dizer, eu creio em Deus e por isso eu vou entrar no reino de Deus. Nicodemos também disse para o Senhor Jesus Cristo que ele acreditava nele, que ele era um grande homem de Deus, que ele era um mestre vindo de Deus. Porque as suas obras testificavam. Mas não é um mero religioso que vai entrar no reino de Deus. É preciso deixar tudo. Qual é o grande problema aqui de Nicodemos? Ele sai de noite para ver o Senhor. Ou seja, ele não queria que a sua crença em Cristo fosse manifestada. Ele não queria que a sua crença em Cristo ela fosse aberta, que todos soubessem. Então ele sai em segredo de noite e vai até o Senhor. Por quê, amado? Porque ele ama
a sua condição de príncipe em Israel. A sua condição de doutor. Então ele não quer largar aquilo ali. Ele até que gosta do Senhor, ele até reconhece pelos milagres, pelas obras, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Deus está com ele. Mas ele não quer largar o osso. Ele não quer. Ele quer Jesus, mas ele quer outra coisa. Ele quer dividir o Senhor com outra coisa. Por isso ele vai ser reprovado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele chega fazendo elogios ao Senhor, mas Jesus Cristo, como ele tem resposta para tudo, e ele não julga o homem segundo a aparência do homem, mas ele julga segundo a reta justiça, ele conhece o interior do homem, ele sabe tudo do homem. O espírito do homem é a luz que faz Deus ver todo o interior do ser humano. Ele conhece tudo. Então ele vai dizer para Nicodemos, Nicodemos, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você não vai ver o reino de Deus só porque você reconhece que eu sou um mestre vindo de Deus. Você não vai entrar no reino de Deus porque reconhece que as minhas obras são grandiosas, que os feitos que eu faço, só Deus pode fazer. Você não vai ser salvo apenas com isso. Porque existe pessoas, amado, que ele acredita piamente que se ele acreditar que Deus existe, pronto, ele é salvo. Se ele acreditar que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso, ele acha que ele vai ser salvo. Ele acha que se ele acreditar que Jesus Cristo, ele foi morto numa cruz, por sua causa, ele também será salvo. Mas não é assim que a pessoa é salva. É necessário ele passar por uma transformação de vida. É necessário haver morte. É necessário ele morrer. Por que é necessário ele morrer? Porque é preciso haver ressurreição. E para haver ressurreição, ele primeiro tem que morrer. Para a pessoa nascer de novo, primeiro ele vai ter que morrer. Para ele nascer de novo. E é justamente aqui que a pessoa ele não quer entender. Porque morrer vai causar sofrimento na vida dele. Ele vai sofrer para morrer. Ele vai ter que rejeitar os prazeres da carne. Porque antes ele, como a Bíblia fala, antes andáveis nas trevas, nos pensamentos, na vontade da carne, nos pensamentos, andava nos maus pensamentos do coração. Mas agora não, agora você se despiu do velho homem com seus feitos. Agora você é diferente, agora alguém vai olhar para a pessoa e vai ver ele completamente diferente, a fala diferente, o jeito diferente, o comportamento dele totalmente diferente. Por quê? Porque ele morreu e ele ressuscitou. Glória ao nome de Jesus. Então Jesus simplesmente está dizendo para Nicodemo, Nicodemo, você é mestre, você ensina as pessoas, você é uma pessoa inteligente, você reconhece que eu vim de Deus, você reconhece tudo isso, mas isso não basta, Nicodemos. Ah, mas por que não basta, Senhor? Porque você vai ter que abandonar esse sistema e vir para mim. Você vai ter que largar essas vantagens que você tem
de ser príncipe em Israel e vir sofrer comigo. Glória ao nome do Senhor. Você precisa abandonar a sua velha vida. E olha que o Senhor Jesus, ele não estava falando com um pecador quanto mais. Ele não estava falando com aquele pecador, né, que peca, que causa escândalo quando ele peca. Ele está falando com Nicodemos, um mestre em Israel, mas que não quer renunciar à sua vida velha para se render de fato ao Senhor. O Senhor está dizendo para ele: Nicodemos, não pode acender uma candeia e colocar debaixo do alqueire. Não adianta você sair de noite para vir fazer elogio a mim e quando amanhecer você voltar novamente para aquela velha vida. Você vai ter que se expor, você vai ter que falar de mim, você vai ter que testemunhar de mim. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Significa nascer de novo. Por incrível que pareça, amado, significa nascer do alto. Esse é o grande significado desta palavra. Nascer do alto. Nascer do alto é nascer do Espírito. Por isso que Jesus Cristo, no capítulo 1, ele vai dizer: não da vontade do varão nem da mulher, mas da vontade de Deus. Quando ele fala assim, não é da vontade do varão nem da mulher, está mais do que claro, amado, que não é por filiação que alguém vai ser salvo. Não é porque ele é filho de alguém que serve a Deus. Não é porque ele é filho de um pastor. Não é porque ele é filho de um missionário que ele vai ser salvo. Ele precisa, de forma individual, entregar a sua vida para Cristo, se ele quiser ser salvo. Porque cada um vai ter que dar conta ali daquilo que ele fez por meio do corpo ou fora do corpo. Ele vai ter que comparecer diante do juízo de Deus. Filho, nora, sogro, quem quer que seja. Então ninguém é salvo por filiação. Paulo já tinha dito isso. Não é porque você é filho de Abraão que você é salvo. Porque você não é salvo na carne, você é salvo no coração. Não é porque você é filho de alguém. João Batista também disse isso. Eles querendo sair fora da responsabilidade, não é? João disse: olha, não adianta vocês dizerem que são filhos de Abraão, porque até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Não é por causa que você nasceu numa família de crentes. Tem pessoa que até se gloria, mano. Ele fala assim: ah, não, minha família, eu conheço a palavra. Minha família, embora eu não vou na igreja e tal, eu não faço isso, aquilo, mas toda a minha família é crente. Como que se ele fosse salvo. Como se ele morrer, ele morre salvo. Porque chega lá, ele vai falar para Deus: ó, a minha família falou de Jesus dentro do meu lar para mim. Eu sabia, eu sei a verdade, Senhor. Agora eu me arrependo. Só que não há arrependimento depois da morte. Ao homem está destinado a morrer uma vez só. Depois, vindo isto, o juízo. Depois disto, vem o juízo. Só isso. Você pode ver que existem etapas aí. Não pode ser queimadas etapas. Ah, Senhor, eu morri, agora eu estou arrependido, agora eu sei de verdade que o Senhor existe. Você deveria ter me confessado lá na terra, para chegar aqui, eu confessar você diante de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Necessário vos é nascer do alto, necessário vos é nascer
do Espírito. Glória ao nome de Jesus. As pessoas, amados, têm essa mania, eu já vi até crente ensinar isso. Todo mundo é filho de Deus. Ele está enganado. Não é todo mundo filho de Deus. A Bíblia ela faz questão de dizer, né, que existe, por exemplo, lá em Efésios capítulo 2, lá vai falar filhos da desobediência e lá vai falar filhos da ira. Filhos da desobediência e filhos da ira. Então não é todo mundo. As pessoas são criatura. As pessoas são criatura de Deus. Mas filhos de Deus são filhos nascidos do alto. São filhos gerados pelo Espírito Santo de Deus. Se alguém que nunca entregou a vida dele para o Senhor, aí ele pergunta, e eu sou filho de quem? Eu sou filho do meu pai e da minha mãe. Só isso. Você é filho de uma relação de homem e mulher. Você é filho da carne. E como que anda o filho da carne, amado? Ele anda segundo os seus próprios propósitos. Ele anda segundo o que bem parecer aos seus olhos. Ele não anda na direção de Deus, porque ele é filho da carne. E o filho da carne, ele anda assim. Embora filho da carne aqui, não quer dizer, aqui em Efésios, não quer dizer filho nascido do homem e da mulher. Filho da carne aqui significa a nossa vontade, os nossos desejos. Glória ao nome do Senhor Jesus. E lá em Efésios também, capítulo 5, amado, vai dizer, né, de filhos da luz e filhos das trevas. Ah, eu sou filho de Deus. Você é filho da carne. Filhos de Deus são pessoas que ele olhou para a cruz, ele viu Cristo morrendo por ele, e ele entendeu aquele sacrifício, ele entendeu tanto que ele entregou a sua vida a Cristo, por amor a ele, por amor àquilo que ele fez por ele na cruz. Glória ao nome do Senhor. Ele tem que entender isso e aceitar isso. Se ele não aceitar isso, amado, e ele morrer para Cristo do mesmo jeito que Cristo morreu para ele, ele precisa morrer para Cristo. Ele morreu por todos, para que todos aqueles que crê não viva mais para si, mas viva para aquele que morreu e ressuscitou. Lá em Efésios também fala que nós devemos ser imitadores de Deus. Isso significa, amado, que aqueles que nasceu de novo, aqueles que nasceu do alto, eles não procuram imitar o mundo em nada. Eles são imitadores de Deus. Eles andam conforme o reino de Deus anda. Será que tem poucas pessoas que não nasceram de novo? Estão cheios de pessoas, amado, que não têm o Espírito de Deus. Que, infelizmente, ele passou pelas águas, mas ele não tem o Espírito de Deus. Ele só nasceu da água. Se é que nasceu, né? Porque nascer da água significa se arrepender. Porque o batismo nas águas, por exemplo, ele é o batismo de arrependimento. Existe um debate, uma briga, né, aqui, das pessoas, dos teólogos, para saber
O que significa nascer da água? Uns falam, não é da palavra, a água não é a palavra, a água é arrependimento. Qualquer um, é a mesma coisa. Se for da palavra, a palavra leva ao arrependimento. Se for do arrependimento, é porque ele ouviu a palavra e se arrependeu. É tudo a mesma coisa, não muda nada, é só há debate. E existem vários versículos da palavra que fala da lavagem da palavra, da lavagem pela água, da água pela palavra de Deus. Então a palavra ela é água que limpa, que purifica a pessoa. E é justamente por isso, que às vezes a pessoa, ele fala assim, eu quero me batizar. Aí ele vai lá, ele só entra na água lá, mas ele está fazendo aquilo ali por fazer. Às vezes ele até acha que se ele se batizar, ele vai ser salvo. Às vezes ele ouviu de alguém dizer isso, sem entendimento, e ele fala, então vamos batizar. Aí eu estou ligado a Cristo. Não é assim que se liga a Cristo. Se liga a Cristo é ouvindo a palavra de Deus e se arrependendo dos pecados e abandonando esse pecado e procurando viver uma vida de santificação na presença dele. Essa pessoa, amado, que você observa ele do passo a passo, é porque ele tem o Espírito de Deus. Eu sempre falo isso. Você vê ele hoje, amanhã você vê ele melhor. Quando passa um ano, você vê ele melhor. Você vê ele mais lapidado, você vê ele mais inteligente. Você vê ele mais apurado no conhecimento de Deus. Essa pessoa, ele é nascido do alto. Ele não estaciona no lugar e fica ali paralisado, não fica ali estagnado no lugar. Ele se move, ele é vivo. Glória ao nome do Senhor. Ele não é um ser morto, ele anda, ele coloca para frente a sua vida espiritual. Ele amadurece, ele passa pelo amadurecimento. Ele não é lá uma eterna criança na presença de Deus. Nós não podemos, amado, ter, por exemplo, 10 anos de cristão e ver a nossa vida, ao invés de melhorar, ela piorar na presença de Deus. Isso é um sinal muito ruim e um perigo, porque isso evidentemente vai causar aborrecimento ao Espírito Santo de Deus. Isso vai causar tristeza ao Espírito Santo de Deus. E se você deixar o Espírito de Deus triste, você também ficará triste. Isso vai causar reação na sua vida. Se você deixar o Espírito de Deus feliz dentro de você, isso também vai causar o efeito em você. E você vai ter uma vida feliz na presença de Deus. Você não vai ser aquela pessoa que vive aos empurrão, que vive empurrado. Vai orar empurrado, vai ler a Bíblia, é empurrado, é forçado, é tudo forçado. Glória ao nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala que aquele que nasceu de novo, os mandamentos de Deus para ele não é pesado, não é um fardo. A maioria das pessoas, o mandamento de Deus para ele é um fardo pesado. A gente vê ele o tempo todo reclamando. Ah, mas aquela igreja, ela exige isso, exige aquilo outro. Nossa, mas que peso. Quando você vai ver o peso, amado, é podendo usar um batom, podendo usar um brinco, podendo não sei o quê. Sendo que isso aí não tem peso nenhum. Abandonar isso daí não tem peso nenhum. O peso mesmo é abandonar a mentira. É ser honesto diante de Deus. É não roubar, não matar. Esses são os mandamentos, né, de renúncia maior
que é mais difícil de renunciar. O adultério, a fornicação, as drogas, o alcoolismo, o tabagismo, essas coisas aí é mentira. A mentira, né? Essas coisas aí é difícil. Uma pessoa que ela é viciada em mentir, amado, é difícil ele parar de mentir. Mas a pessoa não pode passar um batom nos lábios. Nossa, que dificuldade. Um negócio que vai deixar a pessoa mais feia ainda. Essa é a grande realidade. Necessário vos é nascer de novo. Então, Nicodemos, ao ver isso, que é justamente essa reação que causa na vida da pessoa que não quer renunciar, quando ele ouve a verdade, e a verdade vai doer, vai impactar ele mesmo, ele vai querer dificultar. Ele vai querer dizer, não, pastor, isso é impossível fazer isso. Como é que eu vou abandonar tudo? Como é que eu vou abandonar minha vida velha para servir o Senhor? Isso é impossível. Nicodemo vai dizer, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Simplesmente ele está dizendo para Jesus, não, isso aí que o Senhor está me pedindo é impossível. Aliás, não passa nem pela cabeça, é incompreensível. O Senhor está dizendo para mim, Senhor, que é a mesma coisa de alguém entrar no ventre da mãe e nascer de novo. Isso é impossível. Não tem como fazer isso. É a mesma coisa da pessoa que ele ouve a verdade absoluta da palavra de Deus e ele diz assim, é impossível. Eu já vi pessoas, amado, dizer para mim assim, dizer assim, quer saber de uma coisa? Eu acho que ninguém vai ser salvo. Os apóstolos uma vez falaram isso aí para o Senhor. Mas por quê? Porque todo mundo erra. Não tem como alguém ser uma nova criatura. Não dá. Eu acho que ninguém vai ser salvo. Ou ninguém vai ser salvo, ou ninguém vai ser condenado. É que ele não entendeu ainda os planos de Deus. Às vezes ele até entendeu que ele precisa aceitar o Senhor. Mas ele não entendeu ainda o novo nascimento. É difícil de entender mesmo o novo nascimento. Rejeitar as coisas do mundo é difícil. Ele não entende, amado, que depois que você se rende ao Senhor, você continua confessando os seus pecados. A diferença agora é que você tem um ajudador, você tem o Espírito de Deus. Então, todas as pessoas que ouvir uma mensagem falando de renúncia, ele acha difícil mesmo. Isso é impossível. Como pode, Senhor, um homem, ele entrar no ventre de sua mãe e nascer? É isso que o Senhor está me dizendo. Jesus vai dizer, Nicodemos, na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Será que ele está falando para ele do arrependimento ao passar pelas águas? Lá em Atos 2,37 diz, arrependei-vos cada um de vós e sedes batizado em nome do Senhor Jesus. Primeiro o arrependimento, depois o batismo. E receba o dom do Espírito Santo. Ou seja, a salvação é um dom de Deus. Que dom é esse? Que dádiva é essa? O Espírito Santo de Deus. É dom do Espírito. Se o homem ele olhar as suas forças, as suas condições, ele vai realmente achar impossível ele ser salvo. Ele nascer de novo. Se ele olhar a sua condição, realmente ele não vai ser salvo. Senhor, desse jeito aí ninguém vai ser salvo.
O Senhor disse que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico herdar a salvação. Então, sendo assim, impossível. Ninguém vai ser salvo. Mas Jesus fala: o que é impossível aos homens é possível a Deus. O que Jesus está dizendo aí para os apóstolos? Realmente, a salvação é impossível ao homem. Se depender dele, está perdido. É justamente o que o rico queria. Ele queria fazer algo. O que eu posso fazer para ser salvo? E Jesus está dizendo para ele: se você precisa nascer de novo. Mas em outras palavras, você precisa largar o amor ao dinheiro, o amor às suas coisas e repartir entre os pobres. E aí você vem e segue-me. E ele saiu triste. Jesus sabia o que estava falando. Então a salvação pelos méritos humanos é impossível. Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. É só ele se aliar a Cristo. É só ele se aliar ao Espírito Santo de Deus e ele vai nascer do alto. Ele vai nascer de novo. Glória ao nome do Senhor. Ele não pode entrar. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Se você permanecer nessa vida velha, você é nascido da carne. Você anda segundo as regras da carne. Você anda segundo as suas concupiscências carnais. A paixão pela vida, pela vil concupiscência. Isso que Jesus Cristo está dizendo para Nicodemos. Nicodemos, você é nascido da carne. Você é da carne. Porque você anda conforme o propósito do seu coração. Nasça do Espírito. E então você vai ver o reino de Deus. E Jesus então disse para Nicodemos: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Não fique maravilhado disso não, Nicodemos. Não te maravilhe, não fique espantado, achando que é impossível. Achando que é impossível. Não fique maravilhado. É uma necessidade você nascer de novo. Sem esse novo nascimento, você não vai entrar no reino de Deus. A carne, Nicodemo, ela inclina para as coisas da carne. E o Espírito, quem é nascido do Espírito, ele inclina para as coisas do Espírito. Nicodemos, quem é nascido da carne, ele não pode agradar a Deus. Nem em verdade pode ser. Porque quem é nascido da carne, ele é escravo da carne. Ele é servo da carne. Ele vai servir a carne, ele vai se inclinar para aquilo. Ele vai se inclinar para o seu Senhor. Se você tem um vício, você vai inclinar para o vício. Se você bebe, você vai beber. É assim que funciona. Aí Jesus dá mais uma aula para ele. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus, ele está ali trabalhando na mente de Nicodemos. Até aqui ele não está entendendo nada. Ele não está compreendendo praticamente nada. Jesus está dizendo para ele: necessário é nascer de novo. E ele dizendo: ah, Senhor, não dá, porque
Como eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele é aquela pessoa, mas que ele ouve a palavra de Deus, mas ele não está entendendo nada. Ele não está compreendendo nada. Mas a gente vê aqui que Jesus, ele não desiste facilmente da pessoa. O inimigo também não desiste. Nós vamos ver isso até lá em Sansão, né? Vamos estudar Sansão terça-feira. Nós vamos ver isso aí. Que o inimigo não desiste. Mas o mais importante é que Deus também não desiste. Nicodemos não está compreendendo nada, mas Jesus Cristo, ele está fazendo de tudo para fazer ele compreender. Tá bom? Nicodemos, ele quer aqui uma verdade do céu. Ele quer que Jesus Cristo, ele fala algo do céu, Senhor. Eu quero que o Senhor seja mais claro. Fale mais claro. Ele vai dizer assim, ó. Nicodemos respondeu: como pode ser isso? Ele continua em dúvida. Ele está em dúvida. A mente dele ainda está fechada. Mas Jesus Cristo quer abrir. Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes isso. Aí Jesus vai dizer: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Jesus está dizendo para ele: você já viu, já me conheceu, já viu as minhas obras, né? Mas você não quer se render através disso. Você não quer abandonar tudo por causa das minhas obras. Aí no 12 Jesus vai falar: se vos falei de coisas terrestres, Jesus está pegando coisas terrenas, de água, de vento, e está ilustrando verdades eternas para ele através dessas coisas. E ele não está compreendendo, ele não está entendendo. Aí Jesus: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ele quer algo mais profundo de Jesus. Mas Jesus, ele olha para Nicodemos e ele vê ele muito limitado. Jesus está dizendo para ele: Nicodemos, eu não estou dizendo algo difícil para você de entender, não. Eu estou falando de água, estou falando de vento, estou falando de nascimento. É uma coisa cotidiana, é algo que você sabe. Não tem como eu te falar algo celestial. Comparar as coisas celestiais com coisas celestiais. Se eu estou te falando coisas terrenas para você entender as coisas espirituais e você não entende, como que eu vou te dizer algo espiritual, algo celestial? Como que eu vou falar para você como que é de fato o Espírito Santo? Eu só posso falar para você que ele é como o vento. Eu não tenho como eu falar para você: o Espírito de Deus é de fato assim. Você vai ficar escandalizado. Aí que você não vai crer, você vai achar um absurdo, você vai achar que eu estou delirando. Você não está preparado para ouvir isso. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, amado, olha como que o Senhor, o ensino que o Senhor Jesus Cristo, ele dá para Nicodemos. Mas Jesus sempre vai existir. Nicodemos, não tem jeito. Não tem jeito. Você pode rodar, você pode pensar o que você quiser, mas é necessário nascer de novo. Você quer mesmo entrar no reino? Quero. Você quer mesmo ver o reino de Deus? Quero.
Então, nasça do Espírito Santo de Deus, nasça de novo, nasça do alto, se torne um verdadeiro filho de Deus, não da vontade do varão nem da mulher, mas da vontade de Deus, do Espírito Santo de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui, tem na passagem seguinte, que ele vai falando com Nicodemos, ele vai dizendo para Nicodemos por que as pessoas, ele não quer se converter. Ele vai dizer no 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem não crê em Cristo já está condenado. Se ele morrer, ele já é condenado. Você vê como que a palavra é? Você já imaginou, mas a gente chegar para a pessoa e falar, ô, seu condenado. Claro que nós não vamos falar isso. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Jesus está dizendo, eu sou o único objeto de salvação. Se você crê em mim, você não é condenado. Mas se você não crê em mim, você já está condenado. Então não adianta o cara correr para Buda, para quem quer que seja, para Maria, para Pedro. Jesus é o único objeto de salvação. Mas condenado como, Senhor? A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quando ele fala amaram mais, já está explicando tudo. Ninguém pode amar mais a alguém do que Deus. Ninguém pode dividir esse amor. Então existia pessoas ali que até gostavam do Senhor Jesus, gostava dos ensinamentos dele, ouvia o Senhor Jesus Cristo, recorria a ele nas suas necessidades, mas não andava na luz. Continuava andando nas trevas. Por quê? Porque as suas obras eram más. E por que as suas obras eram más? Porque era obra de pessoas perdidas. Porque eram obra de pessoas que não eram filho de Deus. Porque eram pessoas que nunca tinham nascido de novo. Porque eram pessoas que andavam segundo as concupiscências da carne. As suas obras eram más. Mas todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Por que as pessoas não querem aceitar o Senhor Jesus? Porque se ele aceitar o Senhor Jesus Cristo, vai haver a reprovação das suas obras. Tudo que você faz não presta. E você vai ter que largar, você vai ter que abandonar. Existem as obras dos homens, existem as obras de Deus, aquelas que ele preparou para que andássemos nela, ou nelas. Então as pessoas não vêm, porque há cobrança pela palavra. Por que hoje, amado, tem muita igreja cheia, igreja lotada, até a tampa, porque as pessoas não são confrontadas, as suas más obras não são confrontadas, elas não são exigidas a abandonar isso, abandonar aquilo e aquilo. Não, vocês podem vir, pode continuar fazendo tudo o que você quiser. Deus, ele só vê o coração. Ele não quer saber de nada, ele só quer saber, Deus é amor. Tem até um miserável aí na internet, que ele fala assim, eu não acredito que Deus é fogo consumidor. Mas como você não acredita se está escrito lá em Hebreus 10:31? Você pode não acreditar do jeito que você quiser, mas você não vai mudar a palavra de Deus. Eu não acredito que Deus manda ninguém para o inferno. É essa mensagem que as pessoas querem. Agora vai lá olhar, a igreja dele está cheinha. Porque lá ninguém é confrontado. Chega lá o homossexual, ele fica lá à vontade, fica lá tranquilo. Ele não vai falar nada que abomina.
Ele não vai repreender. Ele pode fazer o que ele quiser. Pode mudar a palavra do jeito que ele quiser. Mas a Bíblia ele não vai mudar. Ele não tem como ele mudar. Ele quer atualizar a Bíblia, né? Ele vai atualizar ela lá no inferno com o diabo. Porque nessa daqui ninguém vai mexer, mano. Ela vai continuar sendo a mesma coisa. Deus, ele é um fogo consumidor. Ele é o Deus da misericórdia, mas ele é o Deus do juízo. Ele é justo. Se eu servir a ele, ele é justo em me salvar. É justo. Se eu servir a ele, ele não pode me condenar. Ele é justo. Mas se eu não servir a ele, é justo ele me condenar. Ele é justo. Ele não trabalha com balanças falsas. O juízo dele é verdadeiro, é reto. Não tem como mudar. Alguém dizer e chegar lá e questionar a Deus, meu Deus, que todo homem fique mudo diante de Deus. Deus é sempre verdadeiro. E o homem ele é sempre mentiroso. Ele é sempre inclinado à mentira. Glória ao nome de Jesus. Então, amado, aplique esta palavra ao teu coração. Repense a tua vida. Repense as tuas obras. As nossas obras é de fato obras de cristão? Aquilo que nós fazemos imita a Deus? Aquilo que nós fazemos, será que Deus faria? É o que Deus faz? Né? Então nós temos que repensar a nossa vida. Começar a produzir frutos que traz alegria a Deus, que traz alegria ao Espírito Santo de Deus. Temos que guardar a palavra de Deus. Não adianta a gente dizer assim, eu sou cristão, vim com falso discurso, que eu sou isso, sou aquilo, fiz isso, fiz não sei o quê. Não adianta nada disso. E depois ser ouvinte esquecido. Não basta apenas ouvir a palavra de Deus, precisa praticar a palavra do Senhor. Falso discurso não adianta nada. Eu tenho 20 anos de cristão, tenho 30 anos de cristão, mas as suas obras apontam para isso? As suas obras são obras boas? São obras que glorifiquem o nome do Senhor ou obras que glorificam o seu eu? Que enche o teu eu? Então vamos aplicar a palavra de Deus no nosso coração. Ah, pastor, eu nasci da água e do Espírito. Tudo bem, você é um novo homem, você é uma nova mulher, então de fato você nasceu. Você se comporta como tal, como filho de Deus. Eu vi alguém dizendo assim, amado, sobre veste, por exemplo. Aí a pessoa pegou aquela princesa lá do Reino Unido, né? E falando as regras que ela tem lá, e ela não pode quebrar aquelas regras. Esse é o preço do reino. Porque ela não pode causar escândalo algum ao Reino Unido. Então, existem princípios lá, e existe limite lá que ela não pode atravessar. Ela não pode usar, por exemplo, roupa com V aqui, ó. Por que ela não pode? Ela não pode causar escândalo ao reino. O preço é muito alto. E ela, qualquer passo que ela dá, tem flecha em cima dela. Se ela abaixar e alguém colocar lá na mídia lá, que alguém viu alguma parte íntima dela, o seio, vai causar escândalo ao reino. E ela pode ser expulsa do reino. É assim. A maquiagem dela tem que ser bem fraquinha.
tudo que ela usa tem que ser com grande moderação, tem que ser moderado. Agora, o povo que serve o reino dos reinos, que serve o rei dos reis, ele acha que Deus é bonzinho, que Deus é misericordioso e que ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode mostrar a barriga, pode mostrar o seio, ele pode fazer o que ele quiser. E não é assim. Nós temos que honrar o reino e honrar o rei, aquele que reina sobre a nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. Então esta é a palavra, vamos orar e vamos agradecer ao Senhor por ouvir a palavra dele. Senhor Deus Todo-Poderoso,